Nessa aula de hoje, a gente vai introduzir os termos de acréscimo sucessivo, desconto sucessivo, então eu dou um acréscimo, depois eu dou um desconto, e como isso vai acontecer aí nas nossas contas, né? E também mostrar na prática como isso se aplica. Por exemplo, na queda que teve na Bolsa de Valores, ela não caiu num dia só os 40%. Ocorreu quedas sucessivas. E a gente vai ver, através dos nossos cálculos, que a partir dessas quedas sucessivas acumulou-se um total de 40%. Né? Foram descontos e acréscimos sucessivos que geraram esse valor aí. Então, eu queria que vocês prestassem bem atenção nessa parte da matéria, porque ela é um tanto intrigante com a mente da gente. Vocês vão ver. Quer ver? Página 90 que eu tinha falado com vocês. Olha aí, ó. Vamos falar sobre reajustes e descontos. Vamos pensar assim, ó, nessa primeira parte da matéria. Eu tenho um... Tirar isso aqui. Eu tenho o seguinte problema. Deixa eu só abrir aqui. Tem gente que não está com o microfone mudo. Na hora que quiser falar, é só abrir o microfone e falar comigo, tá bom? Olha só, eu tenho o seguinte problema. Vamos pensar assim, ó. Imagina que eu dei um ajuste, que eu tenho um preço lá, a mercadoria subiu 10%. Aí depois eu vou lá e dou um desconto de 90%. A mercadoria volta para o preço original? Quem acha que sim, levanta a mão aí na nossa reunião. Quem acha que sim, levanta a mão. Ó, eu dou um ajuste de 10%, depois dou um desconto de 10%. Olha o que acontece quando eu dou um ajuste de 10% e depois um desconto de 10%. Vamos pensar primeiro no ajuste de 10%. Então, antes, vamos supor que minha mercadoria valia R$100. R$100, coloca aqui. Eu vou dar um ajuste de 10%. Então, significa que eu vou pegar os R$100 e somar com 10% de 100. Não é isso? R$100 e somar com 10% de 100. Então, no final das contas, eu vou ter R$110, certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar o desconto de 10%. Né? Primeiro eu dei o ajuste de 10%, depois eu dou um desconto de 10%. Só que agora o meu preço é R$110. E agora eu vou dar um desconto, né, entre sinal negativo, de 10%. Vezes 0,1. Tá. Só que essa parcela aqui, ó, aqui é 110, né? Essa parcela aqui, 110 vezes 0,1, isso dá 11, né? Por quê? Porque agora é 10% de 110. Como é 10% de 110, então o que eu tenho aí? Eu tenho uma parcela que o desconto ela é maior do que o acréscimo que eu dei, né? Então ficaria aqui, ó, 110 menos 11. E 110 menos 11 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 99. Aí o preço não fechou, não tinha que fechar em 100? Ou seja, se eu dei um ajuste de 10%, depois dou um desconto de 10%, isso não vai ficar no mesmo preço. É importante a gente saber isso, tá? Por quê? Porque as questões eles vão trabalhar em cima dessa pegadinha. Né? É uma pegadinha que a gente coloca na nossa cabeça. Se eu aumentei 10 e tirei 10, vai ficar a mesma coisa, mas não é. Tá?
Então, olha só, o exemplo que ele dá aí. Uma calça que custa R$ 110 deve sofrer um reajuste de 20%. Tá? Então, quando ele fala reajuste, é um aumento. Então, vamos pensar nesse problema aí. Eu tenho uma calça que custava 110, vai sofrer um reajuste de 20%. Eu vou colocar a anotação assim agora, ó. Vou colocar, já que ela vai sofrer um reajuste, não seria 100%, não, 100% mais 10%, por quê? Ficaria, como é um reajuste, vai ficar o próprio valor da calça, que seria o 100%, mais uma pequena parcela de 10%. Né? Quando eu pego esse próprio valor da calça de 100% mais a pequena parcela de 10%, eu vou ficar com quanto? Eu vou ter o valor da calça, que é 110, vezes 110%. Só que se eu transformar isso em porcentagem ou em decimal, né? Se eu transformar isso em decimal, eu vou ter 110 vezes... Ou, desculpa, eu pedi um reajuste de 20%, né? Olha aqui, ó, é 20%. Então, aqui eu teria quanto? 120%. Por quê? O 100% que eu já tinha, mais 20% que eu aumentei. Se eu transformar isso em decimal, ficaria quanto? 1,2. Então, eu multiplicar esse 110 vezes 1,2. Então, se eu fizer essa conta aí, quanto que dá 20% de 110? Dá quanto? Dá 22, né? Então, eu pego 22 e somo ao 110. Eu vou ter o preço da calça agora, depois do reajuste, R$ 132. Ficou claro essa anotação aí de reajuste, gente? Beleza. Então, ó, eu quero que vocês atentem a esse número aqui, esse 1,2 aqui. Por que eu quero que vocês se atentem a esse número? Porque a gente vai usar muito quando a gente for para descontos, acréscimos, quando a gente entrar em juros simples e compostos. Não é difícil, a gente só tem que entender esse conceito de ajuste. A gente entendendo esse conceito de ajuste, a gente consegue resolver nosso problema. Então, vamos prosseguir. Prosseguindo com a nossa questão, a gente está aqui em uma livraria. Todos os livros têm desconto de 15% sobre o preço de tabela. Quanto custa nessa livraria um livro cujo preço de tabela é R$ 65? Então vamos lá para o problema. Olha só. O problema foi o seguinte: todos os livros têm um desconto de 15%. Então, se você chegar lá na livraria, como é que você sabe que o desconto que a mulher te deu é verdadeiro ou não? Eu sempre calculo tudo antes, né? Para ninguém passar a perna em mim. Então, ó, vamos pensar o seguinte: o, o preço do livro é R$ 65. Então, eu vou multiplicar ele com quanto? Com 15%? Muita gente faz assim. Mas o preço final do livro seria o 100%, não é isso? Menos os 15%. Todo mundo concorda? Então, o preço final do livro seria quanto? 65 vezes... Quando eu faço 100% menos 15%, isso me dá quanto? Isso me dá 85%. Então, se eu transformar esses 85% em decimal, vai ficar quanto? Vai ficar 0,85. Ou seja, deixa eu tirar essas vírgulas aqui para a gente ficar mais fácil de enxergar. Se eu fizer essa multiplicação, eu já vou achar qual o valor do desconto. Então, ó, fica bem simples a gente pegar. A gente vai multiplicar 65 com 85 e colocar duas casas decimais, certo? Então, a gente vai ver nossa resposta vai ser R$ 55,90.
25 centavos. Juan, eu poderia calcular 15% de 65 depois subtrair? Pode. Pode. Eu só estou mostrando um método que a gente vai utilizar para quando a gente tem vários descontos sucessivos. Por quê? Porque vai facilitar a nossa conta. Olha só. A camisa oficial de um time de futebol, que custava R$160, teve um aumento e passou a custar R$180. Qual foi o valor desse reajuste? Então vamos lá. Como é que eu quero calcular? Eu já até mostrei para vocês, ó. Ela passou de 160 para 180. Eu posso fazer duas contas, né? Já mostrei para vocês como é que funciona a taxa de variação e a taxa de variação percentual da mesma forma. Por exemplo, se eu pegasse o 180, o puro e frio 180, dividir por 160, se eu fizer essa conta, eu vou achar um valor de 1,125. É esse valor que eu acho. Tá. Mas se eu fizer a conta pela diferença, como assim pela diferença, Juan? Só pegar o quanto que aumentou. De 160 para 180, quanto que aumentou? Aumentou 20, né? Então, se aumentou 20, eu posso dividir o 20 pelo valor inicial da camisa, né? Então, o valor inicial da camisa era quanto? 160. Então, se eu pegar 20 dividido por 160, eu também vou ter quanto que aumentou. Juan, Oi? mas por que tem que dividir, que eu não entendi? Porque você quer saber em relação ao anterior. Então, sempre quando você quer essa relação entre um e outro, você faz essa divisão, né? A gente não fez essa divisão lá quando a gente estava descobrindo taxa de variação, ou taxa de variação percentual, não era o valor lá que eu mostrei aqui vamos voltar um slide para a gente verificar isso de novo. Eu pego a variação e divido pelo anterior. Porque o anterior é o meu valor inicial. Então, sempre se eu quero saber alguma relação com o valor inicial, eu tenho que dividir por ele. Então, se eu Ô, pegar e Juan, dividir 20 por 160, Juan, licença. a Dá gente vai também achar para quanto? Um fazer oitavo. regra de 3, né? Gente, olha só. Muita gente vai falar, dá para fazer com regra de 3. Sim, dá para fazer com regra de 3. O problema é que eu tô mostrando para vocês uma forma, por quê? Porque a gente vai ter que fazer várias multiplicações seguidas. Então, se você não entender esse conceito, vai ficar mais difícil se você fizer regra de 3. Você vai ter que fazer uma, duas, três regras de 3 para uma questão que você resolve com 3 multiplicações, né? Essa é a questão. Regra de 3 resolve? Resolve. Você só vai demorar muito mais. E se a gente pensar no Enem você tem 3 minutos para fazer uma questão. Se demorar 1 minuto para cada regra de 3, já acabou o seu tempo. Você não consegue nem ver a resposta final, né? Então, essa é a vantagem. Se a gente dividir esse valor, eu vou ter quanto? 0,125. Então, qual é a diferença aí entre o de cima e o de baixo? Olha só. O de cima, ele me fala que o 180, ele representa 112,5% do valor de 160. Ou seja, se o 160 era 100, teve um aumento de 12,5. O 12,5 já me representa o aumento, ou seja, 12,5%. É isso. Estou mostrando para vocês as duas notações, por quê? Porque é muito comum vocês acharem isso, gente. Então, se vocês virem um número dessa maneira, você já tem noção do que você pode usar. Olha só. Ele fez a diferença e da diferença ele dividiu. Vamos voltar um pouquinho, só para a gente ver lá no nossa parte da matéria que fala sobre taxa de variação percentual. Olha aqui, ó. Por que eu divido? Porque a taxa de variação percentual é a diferença que aumentou de 190 para 210 e a gente dividia pelo 190. Não era isso? Que era o meu valor inicial. Então, sempre que eu quero taxa de variação, eu vou dividir pelo valor inicial.
É como se eu fizesse o seguinte, gente. Olha só, vou montar uma regra de 3 aqui. Vamos supor que meu 190... Vamos supor que meu 190 é 100%. É que vocês gostam de montar a equaçãozinha, né? Então, vamos supor que meu 210, ou seja, vamos pegar só o valor que aumentou. De 190 para 210 aumentou 20, certo? Meu 20 vai ser quanto? Vai ser x, né? Tá, então vou multiplicar cruzado, então vai ficar 190x vai ser igual a 100 vezes 20. Beleza. No final das contas, eu vou fazer que x vai ser igual a quem? 100 vezes 20 dividido por 190. Olha só o trabalho que eu tive para fazer uma mesma coisa. Fiz 1, 2, 3 linhas para fazer a divisão que eu ia fazer no início. Qual o sentido de eu fazer isso? Eu estou poupando trabalho, gente. Tá bom? Dá para fazer com regra de 3? Dá. Dá para fazer com regra de 3, mas só que eu estou poupando trabalho, né? Para os preguiçosos, muito melhor. Olha só. Vamos para a próxima questão. Ele fala assim, ó. Durante uma liquidação, um CD teve seu preço reduzido de R$ 40 para 28. Qual foi o desconto percentual? Tem uma maneira muito simples, gente, da gente achar essa conta de desconto. Vou mostrar para vocês de duas formas. A primeira é pegar o quanto que reduziu em valor, ou seja, de 40 para 28 foi quanto? Foram R$12. Não foi isso? Tá. R$12 em relação a quanto? Qual é o meu valor inicial? 28 ou 40? Responde aí para mim, ó. Rapidão. 40. 40, todo mundo entendeu isso. Então, eu vou pegar 12 dividido por 40. Tá, se eu pegar 12 dividido por 40, se eu simplificar ambos por 4, né, vai ficar 3 décimos. Tá, 3 décimos representa quanto? Não é 30 sobre 100? Então, 3 décimos, que é 0,3, ele representa quanto? 30%. Acabou minha questão. Ou seja, com uma conta. Olha só, peguei 12 dividido por 40, acabou. Se eu for fazer com regra de 3, eu vou colocar lá, 40 é 100%. Tá, 12 é quanto? É x. Vou fazer a mesma coisa para chegar... Eu vou fazer toda essa conta aqui, multiplicar cruzado, isolar o x para chegar aqui. Qual o sentido? Estão entendendo? Fica mais visual. Beleza, fica mais visual, mas não faz sentido a gente fazer tanta conta. Estão perguntando por que o 12. O 12 é a diferença, ó. De 40 para 28, diminuiu quanto? De 40 para 28 diminuiu 12, certo? Vamos para a próxima questão. E agora a gente vai falar de acréscimos e descontos sucessivos. Por que sucessivos? Porque agora eu vou falar assim, ó. Você dá um aumento, depois do outro aumento. Olha só. Olha essa questão aqui, presta bastante atenção. Vamos pensar o seguinte. Uma calça custa R$110. Ela deve sofrer um ajuste de 10% e, em seguida, um novo reajuste de 20%. Qual será o preço final? Pode-se dizer que os dois aumentos sucessivos equivalem a um único aumento de 30%? E aí? Olha só, ele deu um aumento de 10, depois deu um aumento de 20. Então, corresponde ao aumento de 30? Sim Não. ou não? Não. Não. Né? Já coloquei isso aí como claro. Espero que esteja claro para todo mundo. Por que não?
Vamos pensar assim, ó. Eu tenho 110. Eu vou fazer bem passo a passo, depois a gente faz uma mais rápido. 110. Vou dar um aumento de 10%. Como a gente já viu, se aumento de 10%, eu posso colocar multiplicado por 1,1, né? Como seria o aumento? Seria 1, que é o próprio, mais o aumento, né? Então, 110 vezes 1,1, fazendo essa conta aí, eu vou ter 121. Beleza. Depois, o meu valor que eu tenho é 121. E esse 121 eu vou dar um aumento de 20%. E o aumento de 20% vai ser 1,2. Por que 1,2? Porque é o 1 mais os 20%, mas a minha parcela de 20%. Por isso que ele fica ali. Beleza. Depois disso, eu vou fazer essa multiplicação. Vai dar 121, 20% de 121, 4,20. Então, vai dar 145,20. Acho que é isso. Então, a gente vai ter essa conta aqui. Pense aí, se você dá um aumento de... Deixa eu só verificar, gente. Não tô confiando muito nas minhas contas mais não. É isso mesmo. Olha só. Então, sua calça que custava 110 passou a custar quanto? Né? A calça passou a custar 145,20. Qual foi o aumento percentual realmente dado ali? O que eu posso fazer? Posso pegar o 145,20 e dividir por 110, que era o valor inicial. Vamos lá. Para quem não pegou o início da aula, 1,1, eu já volto nele agora, tá bom? Eu já volto nele agora. Vamos fazer essa divisão por 110. Eu vou achar que esse resultado aí dá 1,32. Ou seja, 1,32 representa que o aumento foi de 32% e não de 30%. Conseguiram entender aí o porquê do aumento acabar sendo maior? Vamos pegar em detalhes, ó. Aqui no primeiro, quando minha calça custava 110, 1,1 aqui, estamos perguntando por que 1,1? Ó, 110. 110 seria, não ficaria assim, ó, 110 mais 100, vamos colocar mais 110 vezes 10%. Vamos pensar assim, ó, não seria isso o valor? Se eu estou dando um aumento? Faz dá um sinal para mim aí, se você está entendendo essa primeira parte. Né? Eu tenho 110 reais mais... Beleza. Então, agora, o que eu vou fazer? Agora, o que eu vou fazer? Olha só. Vou colocar o 110 em evidência. 110 mais... Oh, desculpa, vou colocar em evidência, então vai ficar... 110, se eu coloquei em evidência, ficaria 1 mais o que eu vou chamar de aumento. Vou chamar de 10% aqui. Mais 10%. E o 10% não seria 0,1 em notação decimal? Então, quando eu somo 1 mais o 0,1, eu estou fazendo 1 mais o aumento. Então, perguntaram aqui para mim no chat, ó. Sempre quando for aumento, vai ser 1 mais alguma coisa? Então, sempre quando for aumento, vai ser 1 mais alguma coisa. Ou seja, vai ser o meu valor, né? Vezes 1 mais o aumento. Certo? Ficou claro para todo mundo? Então, vai ser meu valor, ó, o valor que eu tenho, 1 mais o aumento. Então, esse 1,1 eu tirei daqui, dessa relação aqui, ó, que eu faria essa conta aqui. Agora eu estou colocando em detalhes para vocês verem direitinho. Então, 1,2, por que 1,2? Porque é o 1 mais o aumento. O aumento de quanto? 20%. Aí eu faço minha conta. Então, beleza. Olha só. Daqui para cá, eu dei um aumento de 10% sobre o 110. Depois eu vou dar um aumento de 20% sobre o 121.
Por isso que o meu valor no final fica maior. Porque se eu desse um aumento de 30%, eu daria um aumento de 30% sobre o 110. Ou seja, se eu der um aumento de 10% e depois um aumento de 20%, isso será equivalente ao dar um aumento de 32% em relação ao valor inicial. Ficou claro para todo mundo? Podemos prosseguir? Levanta a mão aí, dá um sinal de fumaça. Manda um sim no chat. Sinal de fumaça dá para ver daqui. Beleza. Então, se está todo mundo entendendo, vamos prosseguir. Que a gente já viu o acréscimo sucessivo. Agora a gente precisa ver o desconto sucessivo. Beleza? Então, vamos lá. Gente, essa matéria é a matéria mais gostosa de estudar. Que aí vai envolver dinheiro. Ó, quando a gente fala de lucro e prejuízo, eu gosto de ter lucro. Não gosto de ter prejuízo, não. Olha só. Vamos pegar nossa questão aqui. O que ele fala na nossa questão? Ele fala assim, ó. O preço de uma mercadoria recebe um desconto de 20% e em seguida é dado a ela um aumento de 20%. O preço final será maior, menor ou igual ao preço inicial? O que vocês acham aí? Se vai ser maior, menor ou igual? Eu dei um desconto de 20% e depois eu dei um aumento de 25%. Maior, menor ou igual? Digita aí no chat para mim. Vamos ver como é que vocês estão reagindo. Olhando só, né? A gente já fala aí que direto, só falar, deu um desconto de 20, deu um aumento de 25, então vai ficar maior. O aumento está sendo maior. Né? É a primeira coisa que a gente pensa. E é isso que a questão quer que a gente pense. Então vamos pensar. Vamos fazer as continhas aqui. Só para vocês ver se vocês entenderam. Assim como no aumento, né, a gente viu lá que o aumento, vou chamar aqui, a gente vai fazer 1 mais o aumento. No desconto, a gente vai fazer assim, ó. 1 menos o desconto. Por quê? Para ficar mais fácil. Tá bom? Então, o que eu vou fazer, ó? Vamos achar nossos dois fatores. E isso aqui agora eu vou começar a chamar de fator. Tá bom? Por quê? É um fator de multiplicação em relação ao meu número inicial. O meu primeiro fator foi o fator de aumento, de desconto, né? Então, o meu fator de desconto que ele coloca ali foi de 1 menos 25%, então ficaria, o 20% ficaria 0,2. Então, significa que o meu fator ali vai ficar quanto? 0,8. Né? O princípio é o mesmo para o desconto. Ó. Vou mostrar para vocês. Vamos supor que eu tivesse R$100. Eu quero dar um desconto de 20%. Então, eu vou colocar menos 100 vezes 20%. Quando eu faço isso, eu posso colocar o 100 em evidência. Se eu colocar o 100 em evidência, ó, eu coloco parênteses, fica 1 menos o 0,2. Se eu considerar que essa parte aqui pode ser variável, fica 1 menos o desconto. Beleza? Então, olha só. Vou apagar essa parte aqui para não atrapalhar o nosso desenvolvimento da questão. Aqui, e o aumento de 25% vai ser representado como 1 mais, né, mais 0,25. Que isso vai me dar igual a 1,25. Tá. Então agora eu posso fazer minha questão. Por quê? Olha só, ele não deu o preço inicial. Poderia colocar um preço? Posso colocar R$100 aí. Vai ficar mais fácil. Mas eu nem preciso. Por quê? Porque a conta que eu vou fazer vai ser o meu valor inicial lá, o X, vamos supor, vezes 1,25 vezes 0,8. Né? Dá isso. Ou, Juan, mas deu o desconto primeiro. Então coloca aqui, vezes 0,8 vezes 0,25.
Mas vocês percebem que a ordem não vai fazer diferença para a multiplicação? Então, se eu der um aumento de 25% e dar o desconto de 20% depois, assim, não vai fazer diferença. Então, é isso que eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês, ó. Se eu fizesse essa conta, ficaria 8 sobre 10. Se eu fizesse essa outra conta, ficaria 125 sobre 100, certo? Quando eu simplifico, olha só, vai ficar igual a 1, vai ficar igual a x, vai ficar o mesmo preço. Por quê? Faz essa multiplicação aí, ó, rapidinho, na calculadora, no celular de vocês, em algum lugar aí. 0,8 vezes 1,25. Vou fazer aqui para vocês. Olha só. Olha aqui, ó. Fazendo a conta aqui. 0,8 vezes 1,25. Dá 1. Né? Não tem muita discussão. Como dá 1, então, ou seja, esse valor aí, ele é igual ao inicial. Assim como eu falei com vocês que eu poderia, por exemplo, colocar aqui valores, eu vou colocar valores para vocês entenderem. Vou colocar valores para vocês entenderem. Seria isso, ó. Se eu colocasse 100 reais, tá, 100 reais, deu um desconto de 20%. Então, se eu der um desconto de 20%, 20% de 100 reais dá 20 reais. Então, eu fiquei com 80. Dos 80, deu um aumento de 25%. Quanto que é 25% de 80? Só dividir em 4. Se eu dividir em 4, dá 20 reais. Então, eu vou pegar os 80 reais e dar um aumento de 25%. 1,25 dá 20 reais. Então, esse valor vai ficar igual. Beleza? Então, vamos lá. Continuando. E nosso último ponto é falando sobre lucro e prejuízo. Quando a gente fala sobre lucro e prejuízo, é importante a gente lembrar o seguinte. Aqui o livro ele traz uma formulazinha, só que eu prefiro a minha, que ela é mais bonitinha. Porque o livro ele muda ali. Vamos colocar assim, ó. O seu preço de aquisição, né? Vamos colocar o preço de venda. Menos seu preço de custo, ele vai te dar um resultado, né? Se for positivo, a gente chama de lucro. Não é isso? Ou seja, se você vendeu mais caro do que você comprou, a gente chama de lucro. Só que se seu preço de venda menos o seu preço de custo for negativo, o que aconteceu? Você tomou um prejuízo. Né? Tá, e se seu preço de venda for igual ao seu preço de custo, o que acontece? Você não teve lucro nem prejuízo. Isso aqui é zero, se for igual. Né? Ou seja, se seu preço de venda foi igual ao seu preço de custo, nem compensaria você ter feito aquela operação, porque você só gastou tempo. Né? Tá bom? Então, é esse conceito que eu quero que vocês tenham na cabeça de vocês aí. O preço de venda e o preço de custo. Agora, eu vou mostrar de novo um programinha para vocês aqui, né, daquelas que eu mostrei semana passada, sobre descontos sucessivos e aumentos sucessivos, né? Acho que vai ficar bem claro para todo mundo. Tá mostrando minha tela aí para vocês?
Meu computador gosta de travar, com uma beleza, gente. Gente, eu vou pedir para quem não alterou o nome ainda, né, conforme aquelas orientações que eu tinha dado, vou pedir para alterar, por favor, colocar o nome da turma primeiro, depois o nome, porque o meu sistema não vai pegar vocês presentes. Eu já falei isso umas 10 vezes na aula. Olha só. Temos aqui um gráfico aqui e vamos pegar aqui alguns exemplos. Por exemplo, daqui até aqui, ela teve uma queda de 19% em 5 dias. Uma queda de 19%. Depois, ela aumentou seu valor em 11%. Então, vamos pegar lá, 19% menos 11%, quanto que vai dar isso? Daria 8%, né? Pegar aí em números brutos. Tá, mas só que se eu pegar daqui até aqui, me deu uma queda de 9%. Aí você fala, onde é que está os outros? 9, quase 10%, ó. Onde é que está os outros valores? O que aconteceu com esses 2% aí que sumiu? Justamente isso que eu estava comentando com vocês, ó. A gente deu acréscimos e descontos sucessivos. Então, por eu estar dando acréscimos e descontos sucessivos, acontece que essa queda ela não é proporcional. Vamos pegar aqui, ó, uma queda de 18. Depois eu tive uma queda, né? Ó, vamos pegar uma queda de 18. Depois vamos pegar desse ponto de 18 até aqui, uma queda de 35% em 6 dias. Então, ó, 18 mais 35 daria quanto? Daria 40, 53, né? 53%. Tá, agora vamos pegar do topinho até aqui, caiu 53%? Ué, não caiu, caiu menos. E agora? O que aconteceu? E agora? Por que esses valores não estão batendo? Não, tá tudo errado esse gráfico seu. Na verdade, a gente tem que analisar que eu estou dando descontos e acréscimos sucessivos, gente. Então, olha aqui. Quando o pessoal fala que a ação subiu tantos por cento, né? Ou vamos dizer, ela subiu aqui 268%, eu não tinha informação de que ela iria subir isso tudo, né? Senão seria claro que eu teria comprado aqui no fundo, teria esperado ela bater aqui em cima e pronto. Resolvia meu problema, né? Olha só o que aconteceu. Primeiro, depois de cair, ela subiu aqui 35%. Depois de subir 35%, ela caiu 26%. Só que quando ela subiu 35%, ó, subiu aqui 32% e caiu 26%, ela chegou, 25%, ela chegou no mesmo preço. Como assim, Juan? O que está acontecendo? Esses números estão todos errados, né? Então a gente precisa conseguir entender aí como que acontece esses números. E eu já expliquei para vocês como é que acontece. Ou seja, foram acréscimos sucessivos. Como cada barrinha dessa aqui é um dia, eu tenho, ó, desse dia para esse, quanto que ela aumentou? Daqui para cá, quanto que ela aumentou? Aqui para cá ela aumentou 19% em um dia, né? Mas daqui para cá ela caiu 15% em um dia. E é essa oscilação que acontece na ação. Então, é importante eu estar de olho em como que acontecem as oscilações. Por exemplo, se sua ação aumentar de preço 1% todo dia, você acha, vamos supor, 20 dias funciona o mercado. Se ela aumentar de preço todo dia, nos 20 dias, 1%, você acha que você vai ter 20% de aumento? Você vai ser inocente de acreditar que você vai ter 20% de aumento? Assim que eu acabei de explicar o trem aí para vocês. Responde aí para mim no chat. Vai ser o aumento, se eu der 20%, ou se eu der 1% todo dia em uma ação, vocês acham que esse valor vai ser maior ou menor que 20%? Durante 20 dias. Responde aí para mim. Vou até calcular quanto que dá aqui.
Justamente. Então, respondendo aí, vai ser maior. E o valor vai ser quanto? Ó, 1% todo dia. Então, por exemplo, se você dá 1% hoje, amanhã vai estar valendo mais do que valia ontem. Então, no final das contas, o 1% sempre vai aumentando aquele 1%. E isso é que a gente vai entendendo no conceito de juros compostos, né? Por quê? Porque o 1% de hoje sobre o 1% de hoje não vai dar 2%, vai dar mais que 2%. E esses 1% durante 20 dias vão me dar exatamente 22,01%, tá bom? E eu quero colocar aí na mente de vocês essa interpretação, gente, sobre o mundo das porcentagens. Vamos dizer, o conteúdo que vocês mais vão ver no Enem é o conteúdo que vocês mais vão ver na vida, tá bom? Então, por hoje, nossa aula é só isso. Eu queria mostrar isso para vocês. Então, um beijo. Façam os exercícios do livro, tá bom? Eu vou lançar exercício lá na plataforma bem ali, tá? E até a aula de amanhã. Falou! Sim, tem uns para amanhã já. Mas vou lançar os exercícios para semana que vem. Bye, bye, galera.